Boa noite, bem-vindos. Estamos de novo com o Evangelho no Lar hoje. Convidamos a todos a sonarem as mentes, a libertarem o pensamento. Vamos cantar. Página 12. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Envolve-nos na tua paz, Senhor Jesus. Permite que estejam connosco os teus mensageiros, nossos protetores, os nossos guias, nossos familiares, amigos e outros irmãos que eventualmente possam comungar connosco na fraternidade, solidariedade com quem sofre, mas também com o desejo firme de aprender um pouco melhor a tua mensagem. Seja connosco e nos abençoe o Evangelho de hoje. Ora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 23. A incredulidade diverte-se com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas
os humildes. Ele diz que o reino dos céus é para esses e não para os orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo a concepção da terra, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e da sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Ou se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para o governar bem. Tomando a sua inteligência como medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando se pronunciam, o julgamento é sem apelo. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de existir algo ao qual não se sobrepõem e que os faria descer do seu pedestal. A razão por que sorriem de desdém perante o que não é do mundo visível e tangível é porque julgam possuir demasiada inteligência e muita ciência para acreditarem em coisas boas que, segundo eles, são para as pessoas simples, considerando como pobres de espíritos aqueles que as levam a sério. Entretanto, apesar do que digam, entrarão como os outros no mundo invisível que eles olham com escárnio. É lá que os seus olhos são abertos e que reconhecerão os seus erros. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E por isso, por uma razão muito natural, é que a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no senso do mundo, e rico de qualidades morais. Do livro de mensagens Caminho, Verdade e a Vida, a mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o património para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos na esfera inferior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperar-nos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar infletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Este novo capítulo que agora abrimos, nas bem-aventuranças, e concretamente agora, bem-aventurado dos povos de espírito, serviu durante muitos séculos para manter o obscurantismo e, de alguma maneira, também dominar o povo humilde. Quando se dizia que bem-aventurados os pobres de espírito, ressaltava a dúvida sobre se o texto original seria pobres em espírito, se pobres de espírito.
Mas é evidente que o que passou foi pobres de espírito. E os pobres de espírito serviram, de alguma maneira, essa designação, para obrigar o povo a obedecer cegamente, sem discutir, porque teriam que se manter pobres, miseráveis, sem revidar contra Deus, sem discutir as ordens que, pretensamente, Deus enviava através dos seus substitutos, dos seus representantes, que nos elegemos ao longo dos séculos, não tínhamos dúvida. Nós elegemos-nos como representantes de Deus exatamente para exercer o poder, para exercer a força e a violência. Então, esta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, surge no nosso entendimento exatamente para manter uma situação de dominação, uma situação de subjugação das pessoas que teriam que se manter ignorantes, não podiam saber nada, porque o saber alguma coisa podia ser perigoso. Lembramos-nos porque é que a razão, ou qual a razão, que levou os religiosos, os representantes mais elevados dos religiosos, a imporem o silêncio e a imporem a ignorância sobre os textos do Novo Testamento. Nós assistimos ao longo dos séculos que o Antigo Testamento ainda vá que não vá. Era possível que as pessoas, o povo, viessem a saber alguma coisa. Mas o Novo Testamento, a vida de Jesus, a Carta dos Apóstolos, as Epístolas, esses se mantiveram sempre segregados do povo, sem que ele pudesse ter acesso, sem que ele pudesse conhecer. Isto porquê? Para não discutirem as ordens dos homens, porque todo o Novo Testamento, todo o Evangelho de Jesus, repõe a verdade antiquíssima de que é cada um segundo as suas obras e, portanto, terá que necessariamente responder aquele que erra e não terá que obedecer o pobre àquilo que os poderosos, os ricos, os abastados em bens materiais querem impor. É claro que nós chegamos a este ponto, ao século XXI, e continuamos a ver que muitas pessoas poderosas, com bens materiais, acham que podem fazer tudo o que querem, desde que ao domingo à celebração religiosa do sábado, em algumas religiões, desde que eles se apresentem como coitados, como arrependidos. São pobres de espírito, porque aqueles que são simples, que são humildes, são pobres em espírito. São simples em espírito. E não mais essa imposição de todos serem pobres e não discutirem, e não quererem saber, e não conhecerem, e não terem instrução. E é esta referência que é muito importante nós tomarmos em conta. Mas estamos a pôr de lado os ricos, ou estamos a pôr de lado os inteligentes, ou os cientistas, ou as pessoas de cultura, de todo que não. Mas o Evangelho é farto nessas referências. Quando nós vemos, por exemplo, que Nicodemos questiona Jesus sobre o nascer de novo, para a água e para o Espírito, e, de alguma forma, põe um problema. Como é que ele pode voltar a nascer sendo velho e como é que pode voltar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus fala exatamente nessa pobreza de espírito, porque ele responde: você não conhece as coisas da terra, como é que tu queres conhecer as coisas do céu? E isto é uma referência clara, evidente, à pouca racionalidade das nossas ideias, das ideias que nos impuseram, ou melhor, das ideias que nós impusemos ao longo dos tempos, aos humildes, aos simples do coração e aos humildes do coração. E esta é realmente uma reflexão que nós temos que fazer. Pôr de lado os poderosos e os ricos, é evidente que nada disso. Muitos ricos, muitos poderosos, que põem ao serviço dos humildes, dos simples, dos pobres, materialmente falando, dos miseráveis, que põem os seus bens a render para que deem 100 por um, com certeza que serão atendidos no reino dos céus. Agora, aqueles que amealharem os bens materiais e depois partem para o mundo espiritual e levam-nos também, levam-nos mentalmente, evidente, porque ninguém leva nada. Não há bancos no mundo espiritual, não há casa, não há propriedades, não há imobiliários, não há nada disso. Mas vão agarrados viciosamente àquilo que adoraram na terra, com certeza que esses serão ou encontrarão, melhor dizendo, encontrarão uma resposta ao seu egoísmo, ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua avareza. Então é uma reflexão que nós temos que fazer, particularmente em relação a esta mensagem, os amados de Emmanuel. É uma reflexão que temos que fazer. Ou fazemos alguma coisa para aqueles que necessitam, e naturalmente seremos a fazer alguma coisa para nós próprios, ou fazemos o bem fisicamente e espiritualmente, diz o Decálogo
Não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo, que implica também fazer o bem a si ou ao próximo. Naturalmente que nós desembarcaremos no mundo espiritual e seremos surpreendidos pela realidade, pela verdade, que não é aquela que nós procuramos alimentar para subjugar os outros. Não tenho. Mas acho que sim. Os espíritos que reencarnam em família normalmente poderão ter sempre a ver com o passado. E quem vem como pai terá sempre uma responsabilidade acrescida. Em princípio, será assim. É claro que nós não podemos dizer em absoluto é assim, é desta maneira, daquela maneira. Nós podemos pôr as possibilidades. Certamente que não é por acaso que os espíritos renascem em determinados lares. Não é por acaso. Mas daí não se infere que tenham a ver necessariamente ou que tenham relação noutras vidas pessoais. Pode não haver nas últimas vidas, pode haver há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos atrás, em que, por qualquer circunstância, tenham vivido em conjunto e depois por atos também praticados, que não tenham merecido continuar essa experiência no seio da mesma família. E, portanto, viagem por outras famílias, por outros povos, por outras culturas, e depois, mais tarde ou mais cedo, venham integrar-se num reencontro. Mas é necessariamente importante perceber que os pais têm, e os que são hoje filhos, amanhã serão pais, não é? Como diz o ditado popular, filho és, pai serás, como o fizeres, acharás. É um ditado verdadeiro, quer dizer, como o fizeres, encontrarás, isso foi Jesus quem falou. E, portanto, naturalmente, todos poderão ser pais, alguns não merecem. Vemos que alguns não merecem e não são pais, por mais que te tentem, não conseguem ter filhos. Mas, naturalmente, que os pais têm responsabilidade naquilo que lhes mais toca. Se os filhos o fazem sofrer de uma determinada maneira, pois os pais têm responsabilidade nessa forma de sofrimento, porque o como fizeres, acharás, está bem patente. Agora, pode acontecer que sejam resultado de ligações de outras vidas comuns daqueles espíritos? Pode, mas pode acontecer que não sejam, porque se um lar se predispõe a ajudar determinados espíritos em determinados erros do passado, nada obsta é que durante, enfim, quer dizer, a constituição do lar, da família, não seja acolhido alguém que não tem nada a ver com, pelo menos nas últimas não sei quantas vidas, não tem nada a ver naquela relação, mas que precise de resgatar os seus erros num ambiente propício a isso, onde há, por exemplo, outros espíritos também a resgatar na mesma área, outros espíritos que terem que passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Então pode acontecer que nós recebamos no lar espíritos que provavelmente teremos conhecido há uns milénios, mas que nestes últimos não há essa ligação próxima. Mas há necessariamente uma ligação de afetividade ou de solidariedade. Como, por exemplo, não quer dizer que os casais, só porque se unem, já venham de outras vidas também casais e de outras vidas também casais. Podem ter resgates idênticos e unirem os seus destinos, vá lá, a sua vida, para que resgates idênticos sejam em comum também levados a cabo. E, portanto, são todas possibilidades. Nós não podemos dizer é assim, porque é assim e ponto final. Não. Pode ser. Pode ser assim, mas pode ser de outra maneira. Então, mas se nem sempre o pai ou a mãe, são os mais evoluídos, os filhos às vezes podem ser espiritualmente mais evoluídos que os pais, porque qual é o objetivo de virem os pais como educadores? Bom, às vezes não é sempre. Às vezes acontece que espíritos elevados reencarnam na mesma família exatamente para ajudar a família a progredir e evoluir. Nós não vamos pôr em pé de igualdade Maria ou José com Jesus. Portanto, Jesus era um espírito, um avatar, um espírito das mais altas esferas, que reencarnou no seio de um lar. De um lar que era um lar judeu normal. Mas Maria já era um espírito evoluído. Tudo indica que sim, quer dizer, que não foi o pecado que deu origem à vida, naquele caso, mas foi uma reencarnação de missionária. Vinha para ser a mãe de Jesus. Mas, naturalmente, que Jesus era muito mais evoluído que os pais. E ensinou, com certeza que ensinou, de tal sorte que, por exemplo, embora José tenha ainda desencarnado em vida de Jesus,
Maria desencarnou mais tarde e tudo indica que desencarnou com a lepra, que era uma doença terrível na época. Agora, Maria seguiu depois os passos de Jesus. Há quem diga que ela, em vida de Jesus, não foi muito afeta à sua missão, talvez influenciada pelos outros filhos, que eram contra o irmão, que entendiam que devia trabalhar para eles e que não tinha nada que ir agora naquela missão esquisita de andar agora a pregar ao povo. E Maria diz a alguns entendidos, alguns comentadores, alguns analistas, que Maria nunca teve assim grande proximidade com a missão de Jesus. Mas nós sabemos hoje, por testemunho dos Espíritos, não é por conversa, digamos assim, imaginativa de alguns autores, enfim, literários, mas nós sabemos que Maria, depois que Jesus partiu para o mundo espiritual, da forma que partiu, e as notícias são de que, de facto, foi muito violenta a sua passagem para o mundo espiritual, depois Maria seguiu os passos de Jesus e tornou-se uma missionária também, em termos de maternidade, em termos de amar os filhos dos pais que não têm, ou filhos que não têm pais. E, portanto, tudo indica que, de facto, Jesus veio muito mais evoluído e ajudou certamente também. O que quer dizer que hoje vemos famílias com vários filhos, alguns são, enfim, problemas complicados e permanentes, e outros são espíritos tranquilos, serenos, e que dão testemunho ao longo da vida de grande evolução espiritual. E até conseguem influenciar a evolução da própria família, no sentido em que, pelos seus exemplos, conseguem que a família também mude um pouco. Embora haja situações em que não muda nada, pelo contrário. Portanto, tudo está mais ou menos alinhado em racionalidade. E é isso que a gente tem que apenas analisar. Chegamos agora ao momento de dar também alguma coisa. Tivemos a receber as reflexões agora da mensagem de Jesus. Vamos libertar o pensamento. Daqui a pouco podem continuar a falar sobre este tema, que é muito aliciante. Mas agora vamos pensar nas que sofrem, nas famílias. É uma hora que nós estamos a irradiar todos em conjunto. Estamos a enviar para aqueles que não conhecem Jesus como nós, não conhecem o Evangelho como nós. Estamos a enviar as nossas radiações de amor e de paz e a pedir a Jesus que, de facto, essas vibrações possam ser misturadas com as dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, e as suas falanges, Senhor, possam ir ao encontro dessas famílias, desses lares em desunião, em desarmonia, e estabelecer alguma paz, alguma serenidade. É a nossa oferta, Senhor. Página 63. Teu rosto me cativou tão
Chegamos ao final. Muita paz para todos. Deus os abençoe, os vossos lares. E até a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.